Oi, meu nome é Rodolfo Pajoaba. Bem-vindo a mais um episódio de... Nesse episódio eu vou falar sobre a diferença, na minha opinião, entre amador e profissional. Isso aí não é só, não cabe só a fotografia, mas eu vou falar dentro do meu ponto de vista, da minha perspectiva de fotógrafo. Eu trabalho com fotografia desde 1994, com estúdio, e desde então já me deparei com uma série de circunstâncias, de situações que podem me fazer dar a minha visão da coisa. E me pediram uma vez qual é a minha opinião em relação a isso, né? Qual é a diferença entre um amador e um profissional? O amador é um cara uma pessoa que fotografa menos, mais, melhor, pior, mais bonito, mais feio. Na minha opinião, a diferença entre um amador e um profissional o profissional é aquele que vive daquele ofício, né? Se você é profissional é porque você cobra para fazer o que faz, sobrevive daquilo na maioria das vezes, ou pelo menos é uma grande parte do seu faturamento, da sua entrada de dinheiro. E o amador faz porque ama, porque gosta. Então eu conheço muitos amadores que têm trabalhos fotográficos muito mais bonitos do que os meus, muito mais bonitos do que o de muita gente. Inclusive, eu quando amador, quando eu faço uma coisa que não é para ganhar dinheiro, que é um ensaio pessoal ou algum trabalho que eu queira fazer porque eu quero, saem fotos muito mais bonitas até do que quando a gente está trabalhando. Porque o trabalho te demanda que você faça uma coisa que não é só seu, né? Não é só o que você quer fazer. O que você acha bonito também tem a ver com o que as pessoas pedem para você fazer, né? Estava prestando atenção no trânsito ali. E quando você é amador, você faz o que você gosta. E o profissional tem que cumprir, tem que cumprir determinadas demandas, né? Mas isso não basta, né? Isso não é suficiente. Isso aí é um primeiro conceito, na minha opinião. Porque você pode muito bem viver da tua fotografia, mas não conseguir viver bem, não conseguir cobrar muito bem por uma série de motivos, né? O principal deles é que você ainda não é profissional dentro desse conceito que eu quero chegar. Um profissional, a diferença maior, na minha opinião, entre um profissional e um amador é que na hora de fazer um serviço, o profissional se cerca de todas as possibilidades, ele prevê todas as possibilidades de um trabalho dar errado. Então, por exemplo, já aconteceu, não foi comigo, um conhecido meu, simplesmente na época de filme, né, trabalhava com filme e você tinha que prever a quantidade de filme que você ia gastar para entregar determinado serviço. E essa pessoa foi contratada para fazer o trabalho e tal. E estava lá, o trabalho ia começar às 7 da noite, e aí começou a chegar gente às 5 da tarde, e aí ele batendo papo, tomando café, papapá, chega modelo, chega produtor. Aí lá para as 6h30, 7 horas, chega o cliente. Que normalmente esse tipo de trabalho é esse trabalho de profissional de moda, né? Nesse caso era de moda. O cliente normalmente acompanha até para saber se vai resolver aquilo que está precisando, né? Vai chegar na demanda certa, né? Aí lá por umas 7 horas ele olha, aí lá só nessas 7 horas da noite ele olha para ver se tem filme. E não tinha. Não é nem que não tinha, que tinha pouco. Simplesmente, pelo que eu entendi, não tinha filme. Aí toca ele a ligar para loja, 7 horas da noite, né? Ligar para colega, ligar para loja para ver se tinha. Aí o que eu sei foi que ele conseguiu combinar de ir na casa do dono de uma loja de fotografia e conseguiu pegar o filme. Mas nisso, assim, o estúdio já tava lá, né? Todo mundo lá esperando e tudo. Essa pessoa, no caso, foi amadora.
não previu o trabalho, não previu todos os problemas. Bem, não previu nem para o trabalho sair, né? Basicamente, ele só simplesmente, se dane, vou fazer o trabalho e pronto. E esqueceu de olhar. Enquanto que um profissional, ele não só ele teria o filme, nesse caso, né? Um profissional, ele não só teria o filme para fazer o serviço, normalmente depende muito, né? A previsão de quantidade, tudo, depende muito do estilo de trabalho de fotógrafo, depende do formato que você está trabalhando, depende da demanda do trabalho, tudo. Mas digamos assim que você, para cada foto, você tem que ter uma média de pelo menos umas 10, 15 chapas, independente do tamanho, do formato do teu filme. Então, por exemplo, você trabalha com 35mm, você tem um rolo de filme e vai 2 fotos. Em médio formato, dependendo do formato que você trabalhe, você vai ter que ter um rolo para cada foto ou 2 rolos para cada 3 fotos. Depende muito, né, da coisa. No meu caso, né, eu já aconteceu várias vezes de trabalhar com moda e tudo, e eu tinha essa previsão de um rolo para cada foto a ser entregue. No meu caso é que eu trabalho com uma certa eficiência, eu gosto de trabalhar com... Mas eu tinha mais, sei lá, uns 10 rolos de filme, além do que precisava. Porque isso é um hábito que a gente criava, né, quando trabalhava com fotografia, ter um excesso, ter sempre filme. Até para quebrar galho de quem não tem, né? Porque a gente também tinha uma certa dose de coleguismo, né? Se você tá precisando de filme, tem um amigo que tem filme, o cara vai te emprestar, vai dar, às vezes até dá, nem cobra de volta, porque há um coleguismo. Então, basicamente, o que eu vejo aqui, na minha opinião, né? A diferença entre amador e profissional não é só na qualidade do que você entrega em si, né? Mas é a sua capacidade de entregar. Se você trabalha com fotografia, vive de fotografia, independente do quanto você consegue cobrar, a capacidade de entregar é que é proporcional, é que te diz se você é amador ou profissional, né? Basicamente é isso. Eu lembro de uma ocasião também que uma ocasião em que eu estava no início da carreira e eu fui chamado de amador. E eu estava no início, não é que eu fosse amador, mas eu tinha um comportamento ainda de amador e tudo. Mas eu acho que foi um mal entendido, na verdade. Que eu fui contratado para fazer um determinado trabalho e tinha que fazer casting. E o casting é quando você chama vários modelos, né? Várias pessoas que vão aparecer na foto, que se candidatam para aparecer na foto. Só que não é só você que decide, não é só o fotógrafo que decide. Às vezes nem o fotógrafo decide. Mas então eu fui chamado, e aí combinei o casting na agência de propaganda. E aí chamei 2 agências de modelo para mandar modelos para fazer esse casting. Porque a agência queria acompanhar, o diretor de arte e tal. E marquei lá uma determinada hora, era para ficar o dia inteiro, eu acho. E foi chegando o modelo e a gente E eu vi que o cara da agência, né? Tem um nome, eu vou lembrar o nome agora, daqui a pouco. Ele estava meio nervoso, ele falando para lá, falando para cá e tal. E aí mas tudo bem, eu estava prestando atenção no trabalho, estava lá cuidando, olhando pro que tinha que olhar. E aí, fizemos o casting, foi escolhida a modelo que tinha que ser usada, que ia ser usada, agradou todo mundo. Aí fizemos o trabalho, né, sei lá, 2 dias depois, aí entreguei o trabalho. No dia que eu fui entregar o trabalho, uma das pessoas da agência, um dos diretores da agência, sócio, me chamou, eu quero conversar contigo. Aí começou a falar, assim, uma série de coisas que eu não tinha identificado. Mas, na verdade, uma coisa só, que foi assim, você foi amador porque você fez isso, você fez aquilo, e eu acho que tinha 1 ano de estúdio, e aí, de fotografia publicitária, né? E aí, você foi amador porque você sabe que não pode fazer isso, e eu não sei, não sabia. Por que você não falou que não podia fazer isso antes? Mas, de qualquer forma, assim, na hora, baixei a cabeça, aprendi e
falei que tá, beleza, nunca mais vou errar esse erro, né? E nunca mais errei. É um erro. Para quem tá curioso de saber qual é o erro, que na minha opinião nem é erro, não sabia que era erro, eu chamei 2 agências de modelo para o casting no mesmo horário. E um deles se ofendeu. Um dos booker, nome da pessoa, o profissional que trata disso, né? Um booker se ofendeu, achou que eu deveria ter chamado as modelos dele só, ou uma agência um horário, outra agência no outro horário. Eu não sabia disso, eu nunca vi, não acho que isso seja um problema, mas é praxe do mercado pelo jeito. Naquela época era, não sei se ainda é agora. E aí, tá bom, beleza. Aprendi, né? Falei, beleza, não vou fazer mais. E nunca mais fiz, nunca mais chamei casting de 2 agências diferentes. Mas isso é um comportamento que pode ser considerado amador. Eu já ganhava para fotografar, já vivia da minha fotografia, já tinha iniciado a minha carreira, mas é um comportamento que foi considerado amador. Então, se ainda não ficou claro, basicamente é isso, né? Eu acredito que, na minha opinião, a diferença entre um amador e um profissional é que o amador faz o trabalho do jeito que quiser, na hora que quiser, o trabalho está pronto quando ele está satisfeito. E não tem preocupação de carreira nem nada, ele simplesmente faz a foto. Não é a mesma coisa que um artista. Fotógrafo artista, uma pessoa que faz fotografia porque ele gosta da fotografia e tudo, ainda assim ele é um profissional no sentido em que ele tem uma demanda a cumprir, tem uma demanda que é a própria dele ou do mercado que ele atende. Então ele, por mais que ele seja um artista, ele é um artista profissional ou um artista amador, né? A parte de ser ou não comercial do teu trabalho, da tua fotografia, não incorre na diferença entre amador e profissional. Bem, você é amador ou profissional se você tem ou não tem responsabilidade com a entrega. E você não se dedica, você não se compromete, não compromete todos os seus recursos para que a entrega seja garantida. E se der algum problema, se der alguma coisa errada, você tem as ferramentas para corrigir. Também tem esse detalhe muito importante, né? Às vezes você previu tudo que podia, tudo que acontecia, tudo que podia acontecer, só que, por exemplo, dá uma pandemia. Você não vai ter como prever 2 dias antes que vai ter uma pandemia, né? Quanta gente foi pega de surpresa no início da pandemia, que um dia estava tudo certo, tudo combinado, e no dia seguinte ou 2 dias depois não pode mais ir para o estúdio, todo mundo tem que ficar preso em casa. Como é que você faz, né? Então, a capacidade de prever todas as possibilidades de um trabalho. E, uma vez havendo ainda um imprevisto, você ter ferramentas, ter repertório, ter capacidade de corrigi-las, eu acho que isso define bastante bem a diferença entre amador e profissional. Beleza? Espero que tenha ajudado em alguma coisa, espero que tenha gostado da conversa. E se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem, manda um comentário e aí a gente vai conversando, beleza? Abraço. Eu tenho que prestar atenção no trânsito agora.